Pronto, tá gravando. Deixa eu só verificar alguma outra coisa aqui. Não, tá certo. Tem gente entrando aqui. Mentira. Bom, então vamos lá. Nosso papo agora é sobre ética, né? Então a gente vai falar sobre ética. São pouquíssimos encontros. Então, por favor, um pedido, né, da instituição. A gente está mudando um pouco a nossa metodologia. Então, lá vocês têm a trilha, e aí vocês têm que fazer a trilha primeiro, para depois vir na aula, né? Então, por favor, não deixem de fazer a trilha. No caso da ética, tem um questionário que eu coloquei lá. Então, tudo agora vale nota. Então, tá lá, por favor, não deixe de fazer a trilha da saga, mas aí vem o questionário, que é introdutório, e que entra a minha aula, ok? Então, o nosso papo de hoje é sobre ética. E aí eu pergunto a vocês, o que é ética para vocês? Pode escrever aí no chat, se quiser escrever. O que é ética para vocês? Ou alguém quiser abrir o microfone, né? Porque estou vendo que sexta-feira à noite vai virar meio que um monólogo do professor Sidney, né? O que é ética para vocês? Bom, Para mim, ética é educação. Isso vem em primeiro lugar. E as responsabilidades, compromisso. ética, educação, a responsabilidade Responsabilidade, e compromisso. compromisso para executar e para poder saber reconhecer a hora, o local. E é tipo isso. Ótimo. Bom essa diferença, né, de pensamento, né? Olha lá, ó, o João falou assim, ó, é valor e moral de alguém, né? Então, a gente tem concepções da palavra ética e moral diferentes um do outro, né? Então, a gente precisa agora dar uma alinhada nisso. Porque ética e moral são situações que são sinérgicas. E aí, eu só vou pôr um slide aqui que não tem a ver com material, só para a gente, né, ter uma contextualização um pouco melhor. Agora sim. Bom, e aí o que acontece? Então, quando a gente fala de ética, a ética envolve um processo, né? A ética envolve um processo consciente de tomada de decisão. E moral, ela se manifesta nos padrões do comportamento. Ele é internalizado e ele é transmitido dentro da cultura moral. Então, por exemplo, se a gente pegar na moral, falando sobre moral, e aí a gente tem um país que é muito religioso, como no Oriente Médio, onde as mulheres não podem mostrar o cabelo, por quê? Se elas mostrarem o cabelo, aquilo está contra a moral daquele local, daquele país, né? Lá por causa da religião. Então, a gente precisa entender que, quando eu falo de ética, é uma reflexão crítica do certo ou errado, do mal, do bem, do justo, do injusto, que se baseia na razão, envolve escolha, envolve tomada de decisão, questiona normas, valores, né? Então, tem um fundamento racional. Quando eu falo de moral, ele é um conjunto de costumes, tem a ver com hábito, com regras, que é transmitido culturalmente, de geração para geração, que é vivenciada no dia a dia. Então, a gente tem que entender que a moral, ela é uma prática que tem com a convivência, com a imitação. Já a ética, não, né? Então, a gente precisa saber que, quando eu falo de moral, ela não precisa necessariamente, até coloquei, né? Não tem necessidade de uma reflexão consciente. Mas na ética, sim, tem uma necessidade de uma reflexão consciente. Isso aqui está fora, tá? É um adendo do que vocês receberam lá na plataforma de vocês, porque eu fiquei pensando, né? Como que eu vou contextualizar se eu não sei como que vocês estão? Se fosse uma sala de aula, ia ficar muito mais fácil a gente dialogar, né? O Hernani falou assim, ó, ética significa refletir sobre forma como agimos e convivemos com outras pessoas. Ela é ligada à ideia de fazer com que é certo, respeitar os outros e agir com responsabilidade.
Isso mesmo, tá? Então, tudo que eu aprendo de geração para geração cultural, eu vou falar de moral. Vamos falar assim mais rasgadamente, assim, né? De uma forma bem seca, tá? Então, se eu penso, aprendi culturalmente, estou falando de moral. Por exemplo, antes as mulheres não podiam andar mostrando acima do joelho. Hoje, as mulheres podem andar com um short bem curto que não está infringindo a moral. Mas, se elas usassem esse tipo de roupa há 30 anos atrás, elas poderiam ser presas. Entendeu? 40 anos atrás, não sei, né? Poderia ser presa. Por quê? Elas estavam infringindo a moral familiar, né? Como que era falado na época. Então, a Leopold fala sobre isso. A ética é o que você faz quando ninguém está olhando. E é quando a gente pega para Aristóteles, né, que tem uma base muito forte quando fala sobre isso, ele fala que a ética é uma prática, é uma ação que diz respeito à conduta do homem em sociedade. Então, tem um livro, tem um estudo dele que ele fala muito sobre essa situação. Então, a gente precisa compreender que quando os termos ética e moral, eles são comumente utilizados como sinônimos, mas eles não são sinônimos. Eles têm uma ligação sinérgica, né? Eles estão relacionados entre si, porque são dois conceitos distintos, viu? Isso é verdade, né? Então, a gente precisa compreender que, quando a gente está falando de ética, eu falo de uma reflexão, de uma situação em que eu preciso parar, raciocinar, entender se aquilo vai fazer bem ou mal, se aquilo vai provocar alguma estranheza ou não, né? Agora, porque eu vou ter como base algum aprendizado, responsabilidade, né? Essa coisa da situação que envolve um pouco mais do que a própria reflexão como pessoa, do que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa enxergar que nós temos essas diferenças. Deixa eu só abrir uma aqui. Eu quero mostrar para vocês uma outra coisa também. Peraí, é que eu fechei sem querer aqui. Aí, agora vai. Bom, e aí, quando a gente fala sobre essa situação. Peraí, tem mais gente entrando. Pessoal, todo mundo tem o e-mail corporativo do Senai? Aquele novo e-mail? Sim, ótimo. Porque com aquele e-mail que vocês têm que entrar na sala de aula, sabia? Por favor, tá? Então, quando a Isabela você não tem, então, por favor, Isabela, tem que conversar naquele WhatsApp, tá? Que vocês conversam com a secretaria. A Thalita tá disponível para resolver tudo isso para todo mundo, tá bom? Já foi falado isso. Então, corre atrás, por favor, porque é no Google Sala de Aula que vocês vão ter acesso à aula. Bom, Marilena Chauí, né, no livro que ela fala como de filosofia, ela fala que toda a ação ética é uma resposta consciente diante de uma situação que exige uma escolha moral. Então, o que acontece? A gente precisa entender, aí que a gente começa a enxergar como que estão se relacionando, né? O Cortella fala, ética é a capacidade de reconhecer o outro, a sua humanidade e agir em função disso. O próprio Cortella fala que quando a gente pode avaliar o que é essa ética, quando ele fala que é um conjunto de valores e princípios, a gente precisa responder três grandes questões. Eu quero, eu devo, eu posso. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente vai entender que eu posso querer muita coisa, mas eu devo ter aquela coisa. Se eu devo ter, eu posso ter aquilo. Então, ele mesmo fala, né? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Então, a gente precisa, essa reflexão de eu quero, eu devo e eu posso, faz com que a gente tenha um caminhar dentro da situação que envolve a ética de uma forma mais segura. Né? Então, quando a gente fala que tem alguns elementos decisivos da ética, que são esses 4 pilares: liberdade, responsabilidade, consciência e consequência, a gente sabe como agir,
como tomar uma decisão. Então, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. E aí a gente tem que enxergar que nós temos essas situações a cada hora, a cada momento, né? Então, por exemplo, se eu acho dinheiro no chão, eu posso pegar? Eu devo pegar? Eu quero pegar? Né? O dinheiro não é meu, está dentro de uma carteira lá. E aí, o que eu faço? Tá? E aí vem outras questões morais junto, né? Por exemplo, teve um debate que eu fiz com o pessoal sobre isso. E a gente pôs uma situação de uma família que necessitava de comprar um remédio, foi tudo contextualizado. Quando eles começaram a enxergar que aquilo salvaria a vida de uma criança, ficaram na dúvida se ele poderia pegar aquele dinheiro para salvar a vida da criança. Mas aquele dinheiro não era da pessoa. Então a gente precisa entender que tudo tem uma consequência. Vocês vão fazer lá na última aula nossa, que vai ser presencial, eu acho que é a última, ou a penúltima, vocês vão fazer um júri simulado. Vocês vão debater sobre o mito da caverna. E a gente vai dividir a turma entre acusação, defesa, juiz e jurados, né? E todo mundo tem a sua participação. Por quê? Quando a gente fala do mito da caverna, a gente fala sobre o que é o novo. Porque o novo, ele assusta a situação, ele assusta a pessoa, né? A gente sabe que o novo, quando a gente vai entrar num lugar aonde eu não tenho tanta certeza, eu não sei o que fazer. E esse novo faz com que eu fale assim, e agora? Né? E agora? E esse e agora faz com que a gente tome decisões, às vezes, um pouco estranhas, né? Então, eu fiz essa introdução para que vocês entenderem que quando a gente está falando de ética, nós temos uma situação em que envolve o julgamento, a decisão entre o certo e o errado, entre o mal e o bem, né? Então, assim, envolve outras questões que tem que pensar no coletivo. Quando eu estou falando de moral, eu estou falando naquela situação de que um conjunto de hábitos, costumes, que pode interferir na minha avaliação. E aí, uma coisa é sinérgica à outra, são termos distintos, né? Então, a gente precisa ter essa certeza aí, tá? Então, vamos lá continuar. Agora sim, a gente vai entrar na nossa aula. Bom, então a gente vai falar da ética, lógico, aqui nessa nossa aula, a gente vai falar muito sobre dados, leis, da LGPD, essas coisas, né? Acho que na primeira aula eu já falo de LGPD mesmo. Eu estou até aqui no contexto de LGPD. Então, a gente precisa, o contexto, aqui a gente precisa contextualizar que vocês vão ter uma base para compreender os fundamentos da ética, e isso vai ter muito diálogo para isso, e enxergar a privacidade. A gente vai identificar princípios éticos, regulamentações, que faz aí a situação dos dilemas sociais reais, né, na coleta de tratamento de dados, sempre está na nossa porta e batendo na nossa porta. Tá? Então, por isso, a gente precisa saber. Deixa eu só permitir aqui. A gente precisa saber o que é essa situação de consentimento mesmo ou não consentimento, quais são os princípios, os marcos regulatórios que nós temos hoje no Brasil para tratamento de dados, né, para falar de ética no nosso caso, e aí a gente começa a falar também sobre inovação, né, porque a gente precisa enxergar essa inovação. Por exemplo, a gente tem uma situação de que tudo agora, você entra no site, olha lá, seus cookies para melhor experiência. Tá, mas a gente sabe que esses cookies coletam dados. A gente sabe que, por exemplo, toda hora você recebe uma propaganda ou alguma coisa falando de algo que é para você comprar, para você consumir, um algoritmo que foi lá e decedeu esses dados, essa pessoa quer ver mais sobre isso, né? E aí o patrocinador vem, aí lógico o patrocinador talvez não saiba, no caso do algoritmo, mas o patrocinador paga, o algoritmo manda aquele convitinho para mim. E olha que ele talvez nem tenha meu dado. E aí, quando também tem um botão de coleta de dados, como que a gente vai fazer com esses dados?
Então, a gente precisa entender que na ética a gente olha por todos os lados para enxergar exatamente como proceder de forma coerente no mundo do dia de hoje, né, que é tão emblemático com isso. Então, se a gente trazer para o nosso mundo a engenharia de controle e automação e a gente falar de dados, né, a gente tem 3 coisas que a gente tem que ter em mente, né, que são o utilitarismo, a deontologia e virtudes. Então, quando a gente fala de utilitarismo, eu estou falando do princípio da utilidade, propriamente dito, né? Que é aquela que, quando a gente fala que uma coisa é útil, ela gera satisfação, ela gera felicidade e ela minimiza o sofrimento. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala disso, a gente está falando, aí até coloquei, né? A moralidade ela tem uma ação determinada em suas consequências, buscando o maior bem-estar para o maior número de pessoas, né? O consequencialismo. Então, se a gente pegar o exemplo que eu dei para vocês aí, se uma pessoa tem que escolher entre salvar 5 vidas sacrificando uma, se eu tiver como base o utilitarismo, ele vai fazer de salvar mais vidas. Quando a gente está, por exemplo, em um resgate, o bombeiro ele olha para isso. Vou salvar quantas pessoas? Vou salvar uma ou vou salvar 100? Não, vou salvar 100. Aquela uma vai ficar para trás. E não está errado esse julgamento, porque a função dele é salvar vidas, né? Então a gente precisa entender que ele passa por um critério ético, um julgamento ético interno, e ele decide, com base nas regras que ele tem, em salvar mais vidas. Bom, vamos lá dar continuidade. Aí, deontologia são os deveres, né? São os deveres. E aí, esses deveres têm a ver com o que está interno nosso, né? Então, tem que ver com aquilo que está na nossa essência, e não pensando em consequência. Então, a gente busca, aí até coloquei, né? Uma regra universal, busca princípios universais que devem ser seguidos por todos, independentemente da circunstância. Bom, se a gente pegar uma pessoa que tem como base a deontologia, ela pode considerar que roubar é ok, né? Aí o que acontece? Por exemplo, até coloquei. Olha, coloquei ao contrário aqui, né? Uma pessoa deontológica poderia considerar errado roubar, porque a questão moral roubar, para ela, é errado. Agora, se eu pego aquelas situações, entre aspas, aí, né? O Peter Pan, que roubava dos ricos para dar para os pobres, ele fazia a coisa certa, né? Na cabeça dele. E aí o que acontece? Mesmo que o roubo pudesse trazer benefício para muitas pessoas, o ato de roubar é considerado intrinsecamente errado. Se a pessoa deontológica e tem esse pensamento de roubar errado, então qualquer coisa que ela roubar está errado. Ela está infringindo uma lei interna dela. Mas, se ela considerar que roubar é certo, ela vai, se ela não roubar, quando ela tem a oportunidade de roubar, ela está infringindo a mesma lei. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Lembrando que essa pessoa que rouba achando que é certo, o meio dela acha isso certo, tá? É o meio que ela vive. Então, a gente tem que ter essas situações aí. Por isso que a gente precisa se antenar, estar ali no radar ligado, e quem é a cultura que está ao nosso lado, ao ponto de entender como aquela pessoa percebe aquela situação. Nós somos brasileiros. A gente fala, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma coisa que infere, às vezes, a ética, às vezes, a moral. Mas por que isso? Porque a gente sempre está querendo se dar bem. O jeitinho brasileiro é um sinônimo de se dar bem. Né? O jeitinho brasileiro devia ser repensado ao ponto de olhar para o coletivo e para esse coletivo da imagem do coletivo. Eu falei isso para vocês, acho que no semestre passado. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com qual é os nossos passos. Hoje, a Disney não faz mais isso, né? Mas teve uma época, lá atrás, que tinha um vídeo que era ensinando brasileiros a como se comportar nos parques da Disney. Porque era comum saber que o brasileiro não entregava o troco e furava a fila.
E aí eu falo para vocês, então a gente precisa enxergar que, olha como aqueles americanos pensavam isso de nós. Por quê? Para nós, o jeitinho brasileiro é uma coisa comum. E está errado, né? Está errado. Então, a gente precisa enxergar essa situação para tomar a melhor decisão, sempre lembrando que a gente vai falar, aqui no deontológico, ele vai falar que é seguido por todos, independente da consequência, né? Então, se naquela nação, aquela cultura segue uma coisa, para eles aquilo é certo. E a virtude, né? Que a gente aí tem um terceiro princípio. Então, na virtude, a gente vai falar do caráter moral e das ações virtuosas. No caráter moral, a gente vai ver o desenvolvimento de um caráter virtuoso, que chama atenção, que transforma aquilo em força. Então, falando de honestidade, né, de justiça, de coragem, né, e a gente, da pessoa que é digna, vamos falar assim, tá? E ações virtuosas são ações que são corretas, né? Para aquela pessoa. E a gente espera isso de pessoas virtuosas, né? De pessoas que têm um caráter moral forte. Aquele nosso herói. A gente espera do herói uma postura de virtuoso, né? Uma postura ética virtuosa. Então, uma pessoa que tem forte, né, na situação de uma ética, uma virtuosidade, ela sempre vai agir de forma honesta, com integridade, né, nas situações e buscando resolver da forma que é coerente com a ética que ela entende que é ético. E que o meio dela que ela está também entende que é ético. Então, parece que nós estamos... Alguns podem até pensar, ninguém está vendo. Não, alguém está vendo. E esse um desses alguém, para um religioso, pode ser Deus, por exemplo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa enxergar que talvez eu faço, por exemplo, quero perguntar para vocês, quando a pessoa cola na prova, ela feriu a ética, ela foi antiética ou ela não foi, ou ela não teve moral para fazer isso? O que ela feriu? A ética ou a moral? Quando ela cola na prova. E aí? O que vocês acham? Pedro falou aqui, para mim foi a moral. Fabiano fala, foi a moral. E ó, a maioria está falando que foi a moral. A maioria não. Hernani, Vitor, Pedro e Fabiano fala que foi a moral. Agora eu pergunto para vocês, por que feriu a moral? A pessoa não teve moral porque ela colou na prova. Me justifica isso daí. Por que ela não foi moral? Ela não teve moral, né? Para falar e colar na prova. Gente, deixa eu só ligar o negócio aqui. Bom, quando vocês estão pensando aí, eu quero saber, viu? Vamos lá. Bom, até que a Hernani colocou: escolher colar, a pessoa ignora esses valores, buscando uma vantagem que não é justa nem verdadeira. Pedro diz: porque ela não foi honesta com ela mesma na hora de estudar e não teve caráter de aceitar isso. Fabiano, porque achou que poderia passar por despercebido e acreditava que era uma vantagem. O que vocês estão respondendo está correto, né? Além disso, pode trazer uma situação ruim para todos da turma, né? Então, a gente precisa enxergar que, quando eu falo dessa situação, né, do que essa situação moral, né, a gente precisa ver que eu posso
trazer problemas para outras pessoas. No caso da prova, uma turma toda pode ter consequências em relação a isso. Bom, quando a gente, então, só a gente fazendo aqui um pequeno resumo, né, quando eu falo do utilitarismo, que ele busca o bem maior, né, e aí tem consequências disso, né, então, faça o maior bem ao maior número. Então, foca nas consequências das ações, buscando maximização da felicidade geral. Quando eu falo de deontologia, eu estou focando no dever, né, que é nas regras, do que é moralmente correto. Então, é seguir as normas morais e leis, né, independente das consequências. Então, cumprir deveres e regras morais. E quando a gente está falando de virtude, né, que a gente começa a enxergar essa situação da ética de virtudes, que a gente fala de agir integralmente, a gente está falando de se concentrar em desenvolver um bom caráter para agir de acordo com as virtudes, né? E aí a gente vai falar de honestidade, de coragem. Então, são modelos essenciais que a gente tem que perceber, e agora a gente vai trabalhar daqui para frente essa situação, tá? E a gente precisa saber como devemos agir. Quando vocês fizeram o plano de carreira, vocês agora podem voltar no plano de carreira e enxergar como que vocês vão agir de forma ética, né? Sendo virtuoso, atingindo o objetivo de vocês de forma virtuosa. Né? Aí eu até coloquei, por exemplo, ao decidir entre melhorar a performance ou preservar a privacidade, qual princípio prevalece? Alguém sabe me responder? Ao decidir entre melhorar a performance ou preservar a privacidade, qual princípio prevalece? O utilitarismo, deontologia ou ética das virtudes? Alguém sabe responder? Essa pergunta que ela é bem capciosa mesmo, tá? Deontologia. Boa. Vou voltar aqui, Hernani, só porque o Hernani respondeu aqui. Deixa eu só voltar aqui. Porque na deontologia eu vou falar de regras, né, de morais, de leis, né? Consequência. Então, quando a gente enfatiza isso... Opa, estou indo de longe. Quando eu enfatizo isso, até o Hernani aqui deu uma... Tem alguém querendo entrar aqui. Só um minuto, gente, que agora eu tenho que abrir uma outra tela aqui para ver. Quando a gente fala sobre essa situação de melhorar a performance ou preservar a privacidade, se eu for da ontologia, eu vou seguir o que é a moral, dependendo da consequência. Quando eu falo de melhorar a performance, tem gente que vai partir para o ato de estudar, se capacitar. Tem gente que vai partir para o ato de vou fazer ali conexões com pessoas e subir de forma mais rápida, né? E com isso você abre algum pressuposto que pode ter algumas ações estranhas acontecendo na sua vida, né? Então, quando a gente fala de privacidade e anonimização, então, a anonimização, de anônimo, né? É a técnica de transformar os dados pessoais de forma que a identificação fica impossível. E aí, quando a gente está falando isso, está falando de criptar, né? Ali está criptografada a mensagem e tudo mais. Isso é considerado uma boa prática na LGPD. Bom, quando a gente fala e é isso quando a gente envolve estudos estatísticos, e vocês, como controle de automação, vocês podem fazer entrevista com pessoas para enxergar o que é melhor, o que não é, para aquela ergonomia ou para aquele grupo de pessoas, para qual tipo de automação que eu vou fazer a coisa acontecer, né? Que vai até pode mexer até com saúde pública, no caso, né? A saúde das pessoas. Vocês vão mexer com dados sensíveis, que a gente chama de dados sensíveis. Então, esse é um processo que hoje a lei, que não é tão velha, ela é recente, ela fala sobre proteger isso, proteger esses dados, para não reconhecer as pessoas.
Então, é um processo que é irreversível, né? Os dados nunca podem ser restaurados. A LGPD fala sobre isso, dessa técnica. Então, desse processo que os dados têm a capacidade, que assim, né, de transformar, fica sem a probabilidade de associar, né, indireta ou diretamente ao dono do dado. Então, e a gente fala dessa situação, né, que tem o PIB-ID, que fala que tem uns princípios que geram essa situação, né, dessa situação de privacidade. Né? Então, quando a gente fala de situação de estar ali, eu enxergar que aquela situação ética, aquela situação moral, eu tenho que vivenciar a situação ético-moral diante de alguma informação, eu preciso enxergar o que é que pode acontecer, né? Qual é o seu desdobramento. Então, envolve uma aplicação de segurança e tudo mais. Anne Kovaken, que foi estudioso sobre o PIB-ID, falava que existem esses 7 princípios, né? E esses 7 princípios, o primeiro é a proatividade, né? E não a relatividade. Porque a privacidade, ela tem que ser antecipada, né? E aí prevenida. Hoje, por isso que a gente fala da LGPD, já fala de, olha, LGPD, criptografada, antes de você entrar. Então, a gente precisa enxergar que, até eu coloquei, a LGPD não utiliza o termo o PIB-ID, né, explicitamente, mas ela utiliza os seus princípios. Lógico, aí a gente falou da proatividade, o segundo é privacidade, mas essa privacidade como padrão. Né? E aí, quando a gente enxerga aí essa situação, a gente está vendo que a gente precisa enxergar que o sistema tem que ser projetado para proteger o usuário, né? E aí, sem ter que ter medidas ali posteriores para a correção disso. Também tem a privacidade que é incorporada ao designer da coisa. Então, ele é um elemento central na arquitetura de um sistema. Então, quando vocês vão projetar essa situação de privacidade, ela já está incorporada no processo. Uma outra situação, um outro princípio, né, dessa situação aqui é a funcionalidade completa, né? Não apenas aquilo que a gente chama de visibilidade. Então, o sistema deve garantir a privacidade que chama de ponta a ponta. Quando a gente entra no Internet Banking, por exemplo, ele é de ponta a ponta. Então, ele considera todos os ciclos, todas as fases, protegendo as informações ali, o que está acontecendo com o usuário. E essa segurança de ponta a ponta, né, ela deve ser integrada na proteção dos dados pessoais, né, lógico. A gente também, uma das coisas que fala aqui é sobre a transparência, né? Então, os usuários têm que ter informações claras, né? Por isso, os dados são coletados para quê? Para isso, para aquilo. E respeitar, né, por último, a privacidade do usuário. Então, quando a gente faz isso, a gente garante, né, os direitos do usuário e a gente garante o nosso trabalho também. Então, porque a gente fala que o PIB-ID é uma metodologia, né, de garantia de proteção desses dados. E aí a gente começa a enxergar que ele é um elemento que envolve a proatividade de quem está criando toda essa situação. Bom, quando a gente fala de violar a situação, e é uma das coisas que a gente vai fazer hoje, entender dessa violação da proteção dos dados, a gente quebra, né, a confiança do usuário. No Brasil, a gente tem a LGPD, uma situação clara, e agora todo mundo sabe, mas nós temos outras 2 leis internacionais aí, que também regulamentam essas situações. Então, na LGPD, a gente envolve pessoas, processos, tecnologia, né, que formam uma abordagem integrada que garante o uso responsável desses dados. Tá? Por quê? A gente precisa sempre pensar no direito do usuário. E aí a gente garante a transparência, né, de maneira muito clara. Tá? O processo tem que ser bem claro, né? Então ele inclui
ali fases que você... Essa situação de duas vezes, né, de enxergar duas vezes lá, como chama? De proteção por nem sei falar agora, gente. Quando eu ponho... como meu é digital, eu tenho que pôr minha digital duas vezes para dar a situação de... para ter acesso, né? Então, o que acontece? Eu consigo enxergar que a tecnologia, ela me assegura... Peraí, que tem alguém querendo entrar aqui. Ela me assegura o que eu estou querendo utilizar daquele aplicativo, né? Então, ela criptografa, é uma coisa criptografada. Bom, o que acontece? A gente precisa entender que quando a gente fala dessa situação, né, desses princípios que eu falei para você, é lógico que eu vou falar de qualidade de dados, eu vou falar de prevenção, de criminalização, de responsabilização, da prestação de contas, né? Tudo isso faz com que eu, como gestor, eu consiga entender como fazer a coisa acontecer. E aí, com isso, eu consigo gerar o argumento em que a pessoa vai ter a confiança em entrar ou fazer aquilo sem ter sem ter uma coisa prévia, né, um preconceito, né, que a gente vai falar, uma das aulas a gente vai falar sobre isso, tá? Então, isso aqui é um resumo, né, que essa tela é um resumo, tá? Eu trouxe o exemplo do Uber e do iFood, que eles fazem essa situação, né, no trajeto dos usuários, né? Então, a gente precisa entender que quanto mais eu minimizar o risco de violar o dado, né, violar a identidade do usuário, né, ou seja, violando o dado, quanto mais eu minimizar, mais eu estou tendo uma boa prática com esses dados. Então, assim, a gente precisa enxergar que eu estou num caminho mais coerente, né, com que no mundo digital no dia de hoje. Bom, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escaneiem esse QR Code, tá? Vocês vão ter um tempo aí de uns 20 minutos. Ele é uma leitura rápida sobre o que aconteceu lá do Facebook, né? Que o Mark Zuckerberg foi levado a julgamento, tá? Então, eu quero saber de vocês quais princípios éticos foram violados e qual é a lição para os gestores de dados diante desse caso. Tá? Eu estou trazendo muitas ligações dos dados, porque como a gente trabalha com muita informação, a gente precisa enxergar qual é o nosso caminho. Espera aí, que alguém aqui entrar. Pronto. Ok? Então, por favor, eu vou tentar... Deixa eu ver se eu consigo colocar... Só vou sair da tela aqui, só um pouquinho e já volto. Tá? Eu vou tirar da tela só um pouquinho para eu conseguir pegar o link para vocês. Eu acho que fica mais fácil, né? Só um minutinho. Aí. Vou pôr aqui no chat. Aqui. Eu acho que venceu. Aí. Bom, então, por favor, leiam a matéria, tá? Ela não é longa, não, ela é curtinha. Vou abrir aqui também. Deixa eu voltar o QR Code, né? Deixa eu voltar. Aí leiam a matéria. E aí eu quero que vocês respondam essas duas perguntas que eu fiz aí para vocês. Tá? Também abri aqui.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, viu, gente? Vou escrever aqui no chat, tá? Estou aqui.
Ô, Sidney. Ô, Sidney.
Pessoal, a internet aqui em casa caiu, eu tô agora no celular, tá? A internet do celular. Mas ainda falta 6 minutos, né, daquele período que tempo que eu dei, então dá certinho aí. Deixa eu abrir. Bom, se alguém colocou resposta, eu só tenho do Bruno e do Hernani. Se alguém colocou outras respostas, por favor, só replicar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A gente tem 5 minutos ainda. Bom, eu vou falar transparência. Isso, transparência e honestidade. Responsabilidade que os usuários não foram informados de forma clara a coleta dos resultados. Então, falha na confidencialidade e o compromisso com a proteção. Ótimo. Bem, e vocês estão sendo bem, assim, estão sendo bem pontuais, né? Assim, bem interessante. Porque quando a gente fala sobre essa vazão dos dados, né, e essa empresa envolvida com a eleição do Trump e a manipulação dos dados, né, que se deu mediante ao comportamento dos usuários do Facebook, ficou muito claro que aquela eleição teve um comprometimento com relação à utilização indevida de dados, né? Então, alguns princípios que vocês já comentaram, transparência, tá? Porque até foi que eles não foram avisar de forma clara, né, sobre a coleta. Então, se a gente pegar pela empresa, essa ética empresarial que exige que as empresas comuniquem, ela não fez isso, né? O princípio também do consentimento livre, do consentimento, acho que alguém tinha comentado sobre isso aqui, né? Então, além de coletados, foram repassados, né, assim, esses dados de forma clara, assim, né, foi de forma assim explícita, vamos falar, tá? Então fere aí diretamente a autonomia, a liberdade de escolha, né? Valores centrais que são a liberdade de escolha e autonomia são valores centrais dessa ética,
né, da ética, onde fala de leis, de dados e tudo mais. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui, eu estou lendo. O Guilherme está falando da decisão. Muito bom. Do jogo. Muito legal. Também o que foi aí ferido também é o princípio da responsabilidade social, né? Que se você utiliza esses dados para uma manipulação política que teve impacto direto numa democracia, numa nação, na vida pública, então contrário, vai de contra, né, o dever de agir em benefício da coletividade, tá? Respeitar os interesses aí dos usuários, né? Que a gente chama dentro das empresas como stakeholders, são os envolvidos na situação. Também o princípio da justiça. A gente pode trazer isso da justiça porque houve o uso indevido de informações a fim de manipulação psicológica, porque falou de comportamento, né? Então, a gente também tem essa situação da desigualdade que produziu desigualdade em condições e, além disso, violou as relações sociais perante a situação da eleição, né? Então, e também, por último, eu acho que da integridade, aí, que porque a empresa envolvida, essa Cambridge Analytica, ela prioriza como um ganho, né? Ela é uma empresa privada, tá? E aí, com isso, lógico, teve ganho econômico, teve um ganho, a política ganhou, né? Então, começa outras situações, tá? Então, acaba tendo um conflito ético, né? A Cambridge Analytica teve um conflito ético ligado à tecnologia, porque ela negligenciou a transparência, o consentimento, a responsabilidade social, né? As empresas envolvidas aí minaram a confiança pública, causaram impacto social político. Imagina os investidores, o quanto que perdeu, né? Da noite para o dia, dólares, o Facebook amanheceu valendo menos 35 bilhões de dólares. Imagine a perda de valores, né, desses investidores, né? Então, a gente precisa enxergar que o impacto foi negativo de forma bem brusca, né? Bom, então, para vocês enxergar que vocês começam a tatear essas situações, e aí eu falo para vocês, lógico, está tudo material também, porque a gente precisa enxergar como que a gente pode trazer inovação tecnológica sem ultrapassar o limite, né, da privacidade. Como equilibrar essas demandas, ainda mais na época de hoje, que tudo está ligado ao celular. Então, ele é um complemento do nosso corpo, mas o quanto que esse complemento nos protege ou nos expõe também, né? Então, a gente precisa enxergar isso. A gente tem algumas situações, né, por exemplo, tem aplicativos que eu estava olhando que tem a ver com essa situação de movimente-se, ginástica, dentro de casa, o tanto de informações que ele coleta. Ele coleta até, tem uns aplicativos que pede até o que você come durante o dia, para falar que vai fazer para você uma dieta equilibrada, né? Sendo que ali é tudo modelo, um robô fazendo isso, o algoritmo trabalhando junto, mas eu falo para você, o tanto de informações que esses aplicativos pegam de nós, né? Pegam a gente sem a gente entender, né? Então eu falo para vocês assim, será que em nome da inovação, né, de toda essa inovação que a gente vive, que a gente tem de facilidade, olha agora, cada um na sua casa ou em algum outro lugar, um está tendo churrasco, né, assistindo uma aula de ética, olha o tanto de inovação que teve aqui. Isso não se fazia tão fácil antes da pandemia, por exemplo. A pandemia foi logo há alguns anos atrás, né? Há 10 anos atrás era impensável isso, né, de uma forma popular, né? Já se fazia,
mas não de uma forma popular, uma aula EAD assim, desse jeito. Aí eu falo para vocês, será que em nome da inovação a gente pode abrir mão da privacidade? Porque olha o tanto que a gente expõe os nossos dados quando a gente está falando de inovação. Né? Tudo a gente precisa saber do comportamento da pessoa. Tudo a gente vasculha essa situação. E aí eu falo... O Samuel colocou aqui, era para os gestores de dados serem transparentes em relação à coleta de dados e suas aplicações. Tá? Ok, obrigado, Samuel. Então, a gente precisa enxergar que esses limites somos nós, como gestores, que a gente vai implementar quando a gente desenhar o processo. Quando vocês forem pegar informações de trabalhadores de uma planta para trabalhar a automação daquela situação ou para controlar um processo, como que vocês vão trabalhar esses dados, como que vocês vão coletar esses dados. Na pesquisa científica, por exemplo, eu que estou pesquisando famílias, como eu já falei para vocês semestre passado, foi passado por um comitê de ética e pesquisa, que é ligado ao Ministério da Saúde, todo o comitê de ética é ligado ao Ministério da Saúde. Eles verificam se eu não vou interagir com seres humanos ao ponto de machucar, causar trauma, de forma indevida pela integridade da pessoa. E aí, depois disso, é feito um termo, aí passa por uma aprovação, é um comitê, e aí esse comitê libera um termo, que chama TSLE, né? Termo de consentimento. E aí o que acontece? A família tem que assinar esse termo. Todo mundo fica sabendo, os envolvidos, né? Eu e os pesquisados sabem exatamente o que eu vou perguntar, por que eu vou perguntar, de que forma eu estou coletando aquele dado e de que forma eu vou trabalhar o dado. Só para vocês terem, só para o quem está doando o dado para mim, por exemplo, ter a certeza de que quando a pessoa lê a minha tese, ela não vai identificar a pessoa, não vai chegar na pessoa e não vai ter interação com essa pessoa. Isso é um cuidado. Então, a gente vê que, por exemplo, eu consigo extrair inovação, um novo olhar sobre aquele problema, que é um problema que a gente está pesquisando, mas com uma situação de que de proteger aquela pessoa, o dado dela. Então, a gente precisa entender que existem meios, e é esses meios que vocês vão começar a buscar para trazer novos dados. Bom, alguém quer falar alguma coisa, gente? Porque já entendi que numa aula dessa aqui, eu sei que da próxima aula eu vou ter que ter mais interação para vocês falarem, né? Mas sem problema nenhum. Tá? Então, professor, o senhor me escuta bem? Te escuto, Samuel. Então, é muito importante isso que o senhor está trazendo em relação... igual esse exemplo que você trouxe, assim, de deixar claro para a pessoa que ela não vai ter... as pessoas não, os dados delas não vão sair de forma sem autorização dela e tudo, mas, principalmente no caso aí que foi citado na matéria, e também hoje em dia, é uma luta quase, assim, perdida. Quando se trata do Estado e das Big Techs. Porque se a gente for parar para pensar, olha só, financeiramente hoje, todo mundo sabe que você não tem mais privacidade. A financeira. Se você utilizou o Pix, você deixou bem claro que os seus dados bancários, antigamente, não tinha tanta privacidade também não, mas pelo menos assim, o banco privado ele conseguia ali manter alguma coisa e tal, mas hoje em dia não existe mais essa possibilidade. E aí você vê que a ética do Estado já acabou nesse momento. E agora, aí o questionamento é, se o Estado, nem o Estado que deveria prezar pela ética não está prezando, quem dirá a empresa privada? Porque no caso ali da matéria, o próprio Estado foi também um dos interessados dos dados, se a gente for fazer uma análise.
Ah, sim. Porque teve fim político. O Estado, o partido político, né, que fez isso, né? Tá certo. Não, o que você toca num assunto que o Brasil está correndo atrás dos marcos, né? São esses marcos regulatórios aí. A gente entende que, por exemplo, se eu pegar o Brasil, olha como que é a coisa. Se eu tenho uma política pública, eu consigo meio que cercear algumas coisas. A LGPD é uma conquista muito grande para nós. Aí agora teve a situação do Felca, vamos trazer um exemplo aqui que está, né, novinho. O Felca que foi lá e denunciou o rapaz lá, o Ítalo Santos, e ele fez uma pesquisa de 1 ano. Aí eu falo para vocês, aí o Ítalo Santos ganha dinheiro utilizando a exposição e dados ali que todo mundo vendo acontecendo. E aí o que aconteceu? Precisou de uma pessoa fazer um estardalhaço, como ele fez, para criar um marco regulatório do uso de imagem de crianças, não sei o quê, na exploração no mundo digital. Então, assim, lógico que a gente ainda está engatinhando em alguns pontos, sim, mas, por exemplo, a LGPD foi um grande ganho. Eu trabalho com o Conselho Regional de Contabilidade, e lá aqui o Conselho já ganhou pela 5ª vez como gestão exemplo, né? O melhor gestão exemplo do Brasil. E aí, o que acontece? Tem que ver o que é essa situação do LGPD de ponta a ponta. Como eu tenho a possibilidade de estar lá, eu vejo a situação de uma instituição, que é uma autarquia, respeitando corretamente de ponta a ponta. Numa empresa privada, é lógico que ela tem que comprovar algumas coisas. Por exemplo, se a gente pega um banco, ele vai ter lá as situações que ele tem que comprovar por causa da B3, né, da Bolsa de Valores. Mas se a gente pega empresas um pouco menores, a gente entende que aquele dado tem que estar protegido, mas talvez não esteja tão blindado como deveria estar. Então, a gente precisa compreender como que as empresas sabem dos meus dados. Por exemplo, hoje quase que eu caí num golpe. Um aluno que não conversa, foi aluno meu lá em 2018, 19, 18, acho que foi. Hoje ele falou, do nada ele entra e fala assim, oi, tudo bem? Isso aqui está precisando de um Pix. Como que essa pessoa conseguiu os dados dele? Então, alguém não está protegendo de ponta a ponta o sistema. Se um hacker fura a bolha, fura a proteção, é porque isso não está bem desenhado ainda. Então, a gente precisa enxergar que todo mundo fazendo o movimento, e quando a gente fala de ética, parte de alguém, parte de um ser humano, parte de uma pessoa, ser ético, agir eticamente, exigir que o seu sistema, que a sua instituição, que a sua organização haja eticamente e também supervisionar se aquela instituição está sendo ética. Então, assim, é um esforço sobre-humano isso. Só que a gente não pode enxergar que isso é impossível. Essa é uma coisa interessante. Nós temos nações, por exemplo, se a gente pegar a Dinamarca, aquelas nações aonde um político, por exemplo, ele não tem salário, super salário. Ele tem uma ajuda de custo razoável, que é baixa, eles mesmos falam que é baixa. O cara não tem um apartamento lá, um apartamento, não sei o nome lá dos imóveis deles lá, que eles ficam como se fosse num hostel, só que é deles ali, né? É para eles. O governo paga como se fosse um hostel para eles, mas é hostel. Então é o que eu falo assim para vocês: a gente toma muito cuidado. Ainda mais com o Drex vindo aí. Verdade, Paulo. O Drex vindo, você imagina como que vai ficar a situação. Primeiro de tudo, você imagina a inovação, Drex, então é a nossa nova moeda. E aí eu falo para você, nós temos pessoas que ainda não sabem nem o que é Pix, fazer Pix. Você imagina entrar essa situação do Drex.
eu vou ter, só no Brasil, a gente vai ter uma lacuna gigante de inclusão, porque eu tenho pessoas que não têm acesso e pessoas com acesso. Então, a gente começa a ver que vai ter aí vai ter que ter uma avaliação ética de tudo isso para tentar minimizar a desigualdade, para promover um pensamento mais equânime, né? Mais como que é? Não é igualitário, é... Oh, meu Deus do céu, agora esqueci, não é igualitário, esqueci a palavra. Ai, peraí. Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui o Google. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui a palavra certinho que eu quero falar para vocês. Equidade. Nossa, fugiu, agora voltou. Equidade. Você imagina agora quando a gente precisa entender de trabalhar equidade. Equidade é diferente de igualdade. Existe um desenho aí que é muito comum achar, quando se coloca igualdade, equidade, justiça, tem um desenho do caixote, das crianças no caixote. Então, se eu falo de igualdade, que é o que a maior parte das pessoas falam, todos têm acesso às mesmas coisas. Igualdade, o Pix está aí, igualdade para todo mundo. Agora, todo mundo consegue fazer? Equidade é quando eu dou diferentes meios para que todos consigam ter o mesmo acesso. Aí eu estou falando de equidade. E quando a equidade começa a acontecer, aí vem a justiça, porque eu consigo consertar o processo, né? A política, a regra que estava infringindo o social. Por exemplo, essa empresa que vocês leram da matéria, ela está envolvida com o Donald Trump, que ele ganhou as eleições. Ela está envolvida com a saída com a situação lá do Brexit, né, da saída do Reino Unido com a saída do Reino Unido do mercado europeu, né? Então eu falo para vocês, olha onde essa empresa está envolvida, em duas situações que pode movimentar o mundo. E a gente precisa enxergar que tudo isso tem a ver com o que acontece com os dados, com as pessoas e seus dados, né? A gente tem um filme, deixa eu pegar o nome do filme certinho aqui que eu vou indicar para vocês. Espera aí. Só um minutinho aqui, espera aí. Só um minuto, que eu vou pegar o nome do filme mesmo. Ai. Não é esse aqui, não. Gente, tá como um dos... Só pegar... Espera que eu te pegar o nome do filme certinho aqui. Não estou colocando aqui, só está saindo do Zuckerberg, mas não é isso, não. Depois eu falo para vocês o nome do filme.
Tem um professor que chama Snowden, Herói ou Traidor. Ele é um caso parecido. Ah, não, esse é legal, do É bom. Snowden. Mas é como se fosse um documentário, não é? Isso. Ele é bem legal. A Rede Social, que é um filme antigo, que fala do surgimento do Facebook, mas não é esse, não. O que eu estou querendo saber, o que eu estou querendo falar para vocês, é um filme, que se eu abrir ele está na HBO, mas acho que ele vai para o Netflix agora. Deixa eu abrir certinho, que ele fala sobre exatamente o quanto ético é a tomada de decisão de uma pessoa que tem na mão o poder da informação, né? Deixa eu só abrir aqui que eu falo para vocês, já que eu assisti o filme. Cadê? Assistidos. É incrível a situação de como o poder pode transformar as pessoas. Né? Eles são 5 pessoas bilionárias. Não, um não é bilionário. Só um é milionário e vai ficar bilionário. E ele faz tudo para ficar bilionário. Peraí. Nossa, gente, só porque eu quero... Agora que deu aqui a chance de mostrar o filme para vocês, eu não estou achando o nome do filme. Mas não se preocupa, não. Eu vou procurar o nome do filme e eu coloco para vocês. Vale muito a pena vocês assistirem, porque a gente vê exatamente o que a gente está falando agora. O que é... Aí eles falam que eles começam a luta no Oriente Médio, eles têm o poder de fazer a luta acontecer, a luta terminar, a guerra civil está na mão deles. Né? Então, é bem interessante. Só porque eu não vou achar aqui não, gente. Hoje ainda eu ainda vi ele de novo, a chamada do filme. Não vou achar. Não vou. Não. Eu vou achar para vocês e vou recomendar para vocês assistirem, por quê? Ele deixa para nós muito claro a tomada de decisão, o que envolve a ética, o que envolve a moral, né? Então a gente acaba tendo uma clareza, né, das coisas que eu falo, por que a pessoa tomou essa decisão, e essa decisão morreu. Ele mostra, né, quantas pessoas morrem, milhões de pessoas morrendo, porque a pessoa quis fazer lá, inventar uma IA que fez um negócio, e aí o que acontece? Criou fake news, né, sem parar, e o negócio não tem mais controle, né? E o outro que é contra que é contra aquela situação, que é amigo deles lá, acaba sendo... quase morre porque ele tinha uma IA que podia mostrar a verdade. E os caras não queriam deixar. Então, é bem punk o filme. Eu vou mandar a indicação para vocês. Bom, a gente tem que entender que quando eu falo para vocês, né, deixa eu voltar aqui na aula. Estou buscando aqui o filme, mas não vou achar, não, deixa para lá. Não vou ficar perdendo mais tempo, não. Então, quando vocês estiverem diante de uma situação que envolve um julgamento, então comece a pensar, o que está sendo julgado, a moral ou a ética? Né? Então, vocês precisam agora se preparar para o nosso encontro 2, né? Ele já está lá liberado. E aí eu peço para vocês começarem a pesquisar, isso é todo mundo, sobre o mito da caverna. Porque é no mito da caverna que a gente vai focar a nossa prova mais pesada, né? Tá? Código de conduta. Ah, é esse mesmo, Pedro? Quer ver que ele achou? Filme. Código de conduta. Não é esse não. Não é esse não, Pedro. Eu ainda vou achar o filme, tá? Pode me pedir que na próxima aula eu já falo.
Mas assisti, esse filme é maravilhoso, Código de Conduta. Maravilhoso. Tá? Não é esse, não. Ok? Então, por favor, pesquisem sobre essa situação do que é o mito da caverna. Vai envolver uma coisa de Platão, vai envolver uma leitura. Esse mesmo, o Zé que aceitou. Mountain Head. Esse aí mesmo, Mountain Head. Parabéns. Esse filme eu indico a vocês assistirem e a enxergar, porque numa parte do filme, um cara que é o visionário, mas totalmente sem ética, o outro que mantém amizade, faz conchavo, e o mais velho, que é considerado o pai de todos, os mais novos se unem e falam, ele tá velho, entra o etarismo no meio, no finalzinho do filme. Mas a situação entre o cara que é ético e o que não é ético, e como que eles entram num acordo, né? E aí prevaleceu o que eu quero para mim. Aí cada um tomou uma decisão. São 4, não são 5, né? O Mountain Head são 4. Assistam esse filme, Mountain Head, que vai te dar uma maior clareza sobre tudo que a gente falou nessa aula. Ok? Se preparem para a aula 2, tá? E, por favor, não deixem de fazer a trilha do Saga, ok? E também ler O Mito da Caverna. Gente, por hoje é isso, né? Não tem uma atividade para casa em si, mas tem o que vocês precisam se preparar aí, tá bom? Lembrando que tudo que está na trilha vale nota, tá certo? Então, por hoje é só. Espero encontrá-los em breve, né? Não sei quando é a nossa próxima data, porque meu calendário aqui não está aberto. Não está aberto. Eu fechei ele, então não sei quando é a nossa próxima, mas é em breve, ok? Pode já realizar, Pedro. O quiz da aula 1 e 2 pode já ser realizado. Tudo já pode realizar. O que acontece, Vitor, onde é a trilha? O Vitor está perguntando. Bom, quando vocês abrirem a plataforma Canva, né, no Canva, ele tem uma sequência, né? É aquela sequência a trilha. Entrou no material da saga, faz toda a sequência saga. Botou outro negócio, entrou no outro material da saga, faz toda a sequência da saga. Por quê? É isso que faz complementar a quantidade de horas que é dessa disciplina, que envolve leitura, envolve algumas atividades que vocês precisam complementar. Então, é chegar na aula com a dúvida pronta, né? Como eu falo, né? Então, a gente precisa estar mais pronto para essa aula, ok? Então, sempre pensando, a gente vai usar a metodologia, chama sala de aula invertida, né? Vocês vão chegar na aula com o material lido, né? Com a pesquisa feita, tá? Porque aqui a gente só vai debater de forma rápida, tá certo? Então, por exemplo, no encontro, vocês vão fazer a trilha, fazer o quiz, vocês vão se preparar para o encontro 2. E no encontro 2, a gente vai falar de viés, né? O que é esse viés? Aí a gente vai falar de viés algoritmo também, porque a gente está falando um pouco de dados, né? Só que aí a gente vai parar um pouquinho de falando de dados, tá? Eu só vou falar isso aqui por causa dessa sessão da LGPD. Depois, a gente vai entrar no mito da caverna como um todo. Mas, por favor, leia o mito da caverna, tá? E assista o Mountain Head. Não, Pedro, não tem problemas. Nessa questão que você prepara para a aula, que é a questão, que é o questionário que eu fiz, tá? Ele ali tem uma pontuação fixa. O da saga, por isso que eu falo, faça o da saga primeiro. O da saga vai te preparar melhor para essa aqui. Na minha só tem uma chance, tá bom? Então tem que tomar cuidado ali. Agora da saga não, da saga pode ir fazendo e ele vai te preparando. E lá vai dar uma notinha também, mas lá é a maior nota. No que eu fiz no que eu fiz é uma vez só, tá certo? É isso aí. Gente, um grande abraço, sextou para todo mundo, por favor, aproveitem a sexta-feira de vocês, né? Que a vida é muito pequena, muito curta, para a gente não aproveitar as oportunidades. Beijão no coração de todos e morrendo saudade de vocês, hein?
Espero reencontrá-los em breve. Tchau! Valeu, pessoal!